quarta-feira, 4 de setembro de 2024. Boas-vindas a todos vocês que nos acompanham todos os dias e para vocês também que estão chegando agora. Obrigado pela acolhida aí na sua vida, na sua casa, no seu carro. Não sei onde você me escuta, mas em todo e qualquer lugar a palavra de Deus nos faz companhia. O nosso super abraço de hoje começa lá em Ibiúna, São Paulo, para abençoar o casal Daisane e Álvaro Rodrigo, que hoje completam 3 anos de casamento. E de lá, vamos para Jundiaí, São Paulo, porque tem o aniversário da Elaine Guarnieri Kumer. E terminamos o nosso giro por Caxias, Maranhão, para celebrar o aniversário do Daniel Lara. Deus os abençoe sempre. Este podcast é um oferecimento. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. Para a mesa da sua família, sempre o melhor. Liz Roupas e Lingeries, uma experiência única de conforto e bem-estar para o mundo do feminino. No Shopping Center Boulevard, Londrina. Mais informações dos nossos colaboradores na descrição deste podcast. O evangelho de hoje narra 4 fatos diferentes: a cura da sogra de Pedro, a cura de muitos doentes, a oração de Jesus num lugar deserto e a sua insistência na missão. Com pequenas diferenças, Lucas segue e adapta as informações extraídas do Evangelho de Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Acendei, Senhor, em nossos corações a claridade de vossa luz, para que, andando sempre no caminho de vossos mandamentos, sejamos livres de todo erro. Amém. Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 48. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de participar da celebração do sábado na sinagoga, Jesus entra na casa de Pedro e cura a sua sogra. A cura faz com que ela se recupere imediatamente. Recuperada a saúde e a dignidade, coloca-se ao serviço do povo. Jesus não só cura, mas cura de tal maneira que a pessoa se torna servos da vida. Ao anoitecer, com o nascer da primeira estrela do céu, no final do sábado, Jesus acolhe e cura os doentes e possessos que as pessoas lhe trazem. Os doentes e possuídos eram as pessoas mais marginalizadas daquela época. Eles não tinham ninguém a quem recorrer. Eles estavam à mercê da caridade pública e, além disso, a religião os considerava impuros.
Eles não podiam participar da comunidade. Era como se Deus os rejeitasse e os excluísse. Jesus, porém, os acolhe e os cura, impondo as mãos sobre cada um. Assim fica claro em que consiste a boa nova de Deus e o que ela traz e quer fazer na vida das pessoas: acolher os marginalizados e excluídos e integrá-los na convivência. De muitos saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os ameaçou e não os deixou falar, porque sabiam que eram Cristo, o Messias. Naquela época, o título de Filho de Deus ainda não tinha a densidade e a profundidade que tem para nós hoje. Jesus não deixou os demônios falarem. Ele não queria propaganda fácil, ditada por expulsões espetaculares. E permaneça unido ao Pai através da oração. Ao amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, mas as multidões o procuravam, alcançavam-no e queriam segurá-lo para que não se afastasse delas. E aqui Jesus aparece orando. Ele faz um enorme esforço para ter um horário, um local adequado para a oração. Ele vai para um lugar deserto para ficar a sós com Deus. Muitas vezes os evangelhos nos falam da oração de Jesus em silêncio. Lucas 3, 4, 5, 6. Através da oração, ele mantém viva a consciência da sua missão e a abrangência daquilo que precisa fazer. Jesus se torna conhecido, as pessoas o seguem e não querem que ele vá embora. Jesus não responde a este pedido e diz: é necessário que também eu anuncie o reino de Deus às outras cidades. É por isso que fui enviado. Jesus tinha sua missão muito clara. Ele não se detém no resultado já alcançado, mas quer manter viva a consciência da sua missão. É a missão recebida do Pai que o orienta na hora de tomar decisões. É isso que importa, não é a popularidade. É por isso que fui enviado. E aqui no texto, esta consciência tão viva surge como fruto de uma vida de oração. Hoje a igreja celebra São Marino. Há uma certa confusão de dados reais sobre a vida, os detalhes da vida de São Marino, inclusive se ele viveu no século III ou entre os anos 500 e 700. O certo é que Marino, ou Marinho, ou Marinus, do mar, era cristão, originário da ilha de Arba, hoje Croácia, no mar Adriático. E ele era pedreiro de profissão. Viajou com um amigo chamado Leão para Rímini, na Itália, para ali trabalhar. Se fugindo da perseguição do imperador Diocleciano ou convocado por ele, com arquitetos e pedreiros de todo o império, para reconstruir a cidade costeira de Arímino, a atual Rímini. Neste caso, aí no século III, em 275, é meio incerto, mas lá encontramos muitos cristãos, mesmo nobres, obrigados a trabalhos forçados por serem cristãos. Parece que os dois amigos estiveram no Monte Titano, mais no interior, para a extração de rochas. Depois de aproximadamente 13 anos desenvolvendo intenso apostolado, além do serviço nas construções, seja por perseguição ou término do trabalho, separaram-se, indo Leão para Montefeltro, hoje São Léo, e Marino voltando para Rímini. O bispo desta diocese, São Gaudêncio, os ordenou diáconos como conhecimento da sua profícua evangelização e para que assim melhor pudessem exercê-la. A reputação das virtudes de Marino cresceu e se espalhou, chegando inclusive à Dalmácia, do outro lado do mar Adriático. A referência ao bispo São Gaudêncio de Brescia, falecido em 410, situaria a vida de São Marino no século XV. Bom, o diabo, irritado com as conversões conseguidas por Marino, instigou uma mulher da sua terra natal a se apresentar em Rímini como sua esposa legítima e abandonada, para humilhá-lo e desmerecer a sua boa fama.
foi rejeitada firmemente pelo santo, e ela então recorreu ao governador para que lhe fosse feita justiça, entre aspas. Marino então refugiou-se numa caverna do Monte Titano, mas ainda assim ela o encontrou. Como ele se recusasse a recebê-la, depois de vários dias naquele lugar inacessível e isolado, ela desistiu. Voltou para a cidade e confessou a sua culpa, vindo a morrer em seguida. Marino, embora inocentado, decidiu ficar no Monte Titano, levando uma vida eremítica. Construiu uma cela para si no cume e uma igreja dedicada a São Pedro, e dedicando-se totalmente à oração. Realizou vários milagres, como a cura de um possesso da Dalmácia. Conta-se também que domesticou um urso que havia matado seu burro e que passou, portanto, a fazer o seu trabalho. Com o tempo e a fama da sua santidade, outros começaram a ir ter com ele, conversar com ele, buscar a sua orientação, e surgiu assim um início de comunidade monacal sob os cuidados de Marino e Leão. O Monte Titano ficava num terreno pertencente a uma viúva chamada Felicíssima, ou Felicidade, e ao seu filho Veríssimo, que começaram a exigir que eles fossem embora. Marino e Leão se puseram a rezar porque havia ameaça de violência. Inesperadamente, Veríssimo ficou paralisado dos braços e das pernas, e sua mãe, em desespero, pediu a Marino que rogasse a Deus pelo filho, oferecendo-lhe o que desejasse para fazer isso. Marino lhe disse que não tinha outro desejo que a conversão dela e dos seus parentes, e um terreno para descansar. Felicíssima aceitou, e logo Veríssimo ficou curado. Ela, o filho e mais 53 membros da família receberam o batismo, e o Monte Titano foi doado a Marino e aos seus descendentes. Ali foi oficialmente fundado um mosteiro em 301, onde Marino permaneceu até o seu falecimento em 366. Oremos. Senhor Deus, rochedo sólido de amor que sustenta o barco e o pó que somos nós, concedei-nos por intercessão de São Marino a sua mesma humildade e trabalho de caridade constantes, de modo a conseguirmos total independência dos poderes mundanos e das falsas doutrinas, mas sendo veríssimos na pureza do desejo de vos seguir, alcancemos a vida felicíssima no paraíso. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você e até amanhã, se Deus quiser.